Opa, tudo bem? Eu sou Marlos Menezes, professor de matemática para o Enem, e o meu objetivo aqui é fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, do próximo Enem que você vai fazer. Isso sem que você precise ver nenhuma aula teórica para atingir essa pontuação. E o meu objetivo com o vídeo de hoje é fazer com que você consiga entender exatamente o que a questão está te pedindo. E eu vou fazer com que você aprenda a identificar o que a questão está te pedindo, respondendo uma série de perguntas que os meus seguidores fizeram para mim. Então vamos lá. Primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta seria, o que um seguidor me fez foi, o que seria identificar o assunto de uma questão de matemática do Enem? Bom, primeiro, será que realmente é importante você identificar qual é o assunto da questão de matemática do Enem? Deixa eu te falar uma coisa. Você identificar o assunto, ou ter uma noção do que o assunto, qual é o assunto que a questão está te pedindo, ela te facilita no meio da prova do Enem, porque isso pode ser indicativo se você vai fazer aquela questão de primeira ou não. Agora, para resolver a questão em si, não interessa muito qual é o assunto. Por que não interessa? O que interessa é você saber resolver a questão. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Mais importante do que a matemática em si é você saber interpretar o que a questão está te pedindo. A interpretação é mais importante do que o assunto, ou até mais importante do que a matéria. Porque, imagine só, se você não entendeu o que a questão está te pedindo, se você não entendeu o contexto da questão, você não vai conseguir sequer pensar ou raciocinar para resolver aquela questão. Eu não sei se você sabe, mas as questões do Enem são questões contextualizadas. O que significa isso? Todas as questões do Enem têm um contexto por trás. Esse contexto é baseado na vida real, no que a gente pode tocar no nosso dia a dia, ou em coisas que estão no mundo. Talvez você não tenha um contato, mas coisas do mundo. Então você tem que entender esse contexto. Você tem que interpretar a questão antes de você partir para o tudo ou nada lá, tentar saber qual o conceito matemático, qual a fórmula matemática que você vai utilizar para resolver aquilo ali. E para isso, existem algumas estratégias que vão te utilizar. Então agora vamos para a segunda pergunta. Uma pergunta que é assim, qual é o principal erro que o estudante comete ao identificar o assunto de uma questão de matemática do Enem? O que acontece é o seguinte, você identificar o assunto é algo importante, é algo que vai fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática? Sim, é importante. Não é importante, o que eu quis dizer na resposta da pergunta anterior, é que não é importante para você resolver a questão, mas é importante como estratégia de prova. Por que é importante como estratégia de prova? Porque você olhando e batendo o olho naquela questão, você sabe que existem alguns conteúdos que valem mais pontos do que outros. Por quais conteúdos que você tem que começar a prova? Você tem que começar pelos conteúdos que vão te dar mais pontos. Então, de cara, você tem que identificar esses conteúdos. Isso vai fazer com que você aumente a sua pontuação logo de cara. E agora, talvez você esteja se perguntando, Marlos, me dá um exemplo disso. Como é que eu faço para na hora da prova ali, bater no olho, eu conseguir saber qual a questão que vai me aproximar mais rapidamente dos 700 pontos na prova de matemática? É o seguinte, vou te dar um exemplo de um conteúdo que cai demais. Toda a prova do Enem sempre cai, que é interpretação de gráficos e tabelas. Esses conteúdos, eles costumam te dar uma pontuação maior. E costumam ser uma matéria, costumam ser questões que são mais fáceis. Então, por esses, você vai ter que começar. Principalmente se nas opções você tiver gráficos e tabelas. Então, é por aí que você já tem que começar. Um outro exemplo são questões que tragam figuras para você. Se ele traz figura ali, aquela figura pode te facilitar a resolver uma questão. Tá? Questões de estatística. Como é que eu vou identificar questões de estatística? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática sem ver nenhuma aula teórica. Então como é que você vai conseguir fazer isso? Por meio de exercícios. Então pela prática você vai aprender isso. Olha só, quando você estiver fazendo questões de estatística, por exemplo, você vai perceber que mediana é um termo da estatística. E as questões de mediana são questões que te dão uma alta pontuação e são questões muito fáceis. Então, por essas questões você tem que começar. Então, se aparecer lá na questão escrito mediana, você já vai começar por aquilo ali. Mas isso é sem grilo, é sem ter estratégiazinhas para você decorar e aplicar na hora da prova. Não, você vai aprender isso tudo
pela prática. É com a prática que você aprende isso, fazendo exercícios e aprendendo como você vai lidar a cada questão. Quando você faz uma série de exercícios, você sabe, você vai aprender a identificar já no âmago, lá na raiz, de que assunto aquele exercício está tratando. Então, olha só, deixa eu te falar, eu não vou te falar, na verdade, qual é o principal erro que as pessoas cometem quando tentam identificar os assuntos que estão nas questões. Eu vou te falar o porquê que elas não conseguem identificar. Você sabe por que a maioria das pessoas não consegue identificar? Eu vou te dizer por quê. Porque elas estudam baseadas na teoria. Elas calcam os seus estudos, baseados em fazer uma série de questões que nem caem no Enem. Baseado em ver um monte de teoria, decorar um monte de fórmula que o Enem às vezes nem cobra. Se essas pessoas tivessem um estudo baseado em questões, em interpretar as questões, em fazer interpretar as questões, tudo isso ia mudar. O plano, tudo isso ia mudar de plano. Ia ser muito mais fácil identificar do que a questão está falando. Então, para você ter essa habilidade de identificar qual é o assunto que a questão está dizendo, você precisa trabalhar em cima das questões. É isso que vai fazer a diferença para você. É isso que vai fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática Enem, sem que você precise ver nenhuma aula teórica para isso. Vamos à próxima pergunta. Olha só, o José, ele acabou de sair do ensino médio, ele sempre ficou vendo lógico, assim como todos nós, né, que saíram do ensino médio, ficou vendo uma quantidade absurda de teoria, e agora, faltando cerca de 5 meses até a prova do Enem, ele não sabe como ele vai conseguir abandonar essa teoria e estudar por meio de questões. Ele está totalmente perdido. E talvez seja esse o seu caso também, e também já foi o meu caso. Eu sempre eu estudei, uma parte dos meus estudos foi em ensino público, e ali eles te davam uma série de teoria, de informações, né, tudo baseado na teoria da matemática, querendo que você aprendesse tudo aquilo ali. Só que acontece, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de memorizar. Isso naquela época. Por isso eu tive sempre dificuldade em história e geografia. Então, desde ali, aquele negócio de ficar memorizando uma série de fórmulas de matemática sempre me assustou. E qual foi o diferencial para mim? Foi que eu percebi que eu não precisava memorizar aquelas fórmulas. Por quê? Porque a matemática, ela tem uma interdependência muito grande entre os conteúdos. Melhor ainda que isso. Você, com uma fórmula de matemática, você consegue deduzir outra, deduzir outra, deduzir outra, e outra, e outra, e por aí vai. Então, esse foi o diferencial para mim. E olha só, deixa eu te falar. Eu percebi também, depois de algum tempo trabalhando, até depois que eu comecei a estudar mais a firme e que eu comecei a dar aula de matemática, eu percebi que você consegue sim estudar por meio dos exercícios. Só que tem um detalhe. Esses exercícios não podem ser totalmente desorganizados. Não sei se você já jogou um jogo chamado vareta, né? Você bota as varetas assim, aí espalha, e você tem que ir pegando as varetas e você não pode mexer com outras varetas. Então, imagine que cada vareta daquela fosse um conteúdo da matemática, uma questão representando um conteúdo. Aqueles conteúdos não podem estar embaralhados igual aquelas varetas ali. Não pode estar uma confusão. Para você fazer as questões de uma maneira eficiente, de uma maneira que vai te levar a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, sem que você precise ver nenhuma aula teórica, você precisa organizar essas questões. E você tem que organizar elas como? Por conteúdo. Não pode ser a deriva. Então, se você tem dificuldade, você pega uma questão, eu não consigo fazer as questões, Primeiro, você tem que organizar elas por conteúdo. Como? Do conteúdo mais simples até o conteúdo mais complexo. Isso vai fazer com que você vá evoluindo gradualmente. Porque aí, dentro de cada um daqueles conteúdos, aí você pega lá no conteúdo mais simples, o conteúdo mais fácil de todos, cai no Enem. E você pega as questões que estão dentro daquele conteúdo e você organiza da mais fácil até a mais difícil. E aí você começa a fazer aquelas questões, você não vai ter tanta dificuldade. Então, para você que sempre estudou por meio de teoria, você tem que começar a fazer isso. Organização. Eu já vi diversas pessoas que vão fazer, então lá no meio, vão começar a sua preparação e botam na cabeça assim, eu vou fazer todas as provas do Enem, todos os exercícios que já caíram do Enem. Eu vou arrebentar. Não é até, assim, lógico que isso
um esforço absurdo. Você não precisa disso tudo para tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Não precisa. Só que a ideia não é tão ruim. O problema é que as pessoas começam lá por 2009, que foi o primeiro ano que o Enem adotou o TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, e eles começam a fazer as questões na ordem. Isso não é organização. Não é organização. Você tem que pegar todas as questões do Enem e organizar por conteúdo. E depois, em cada conteúdo, do mais fácil até mais difícil. E aí, talvez você chegue e me pergunte assim, mas Marlos, fazer todas as provas lá de 2009 até a última edição da prova do Enem, isso é uma organização sim. Você está meio doido falando isso, né? Por que isso não seria uma organização? Olha só, isso é uma organização porque você não vai se perder no que você está fazendo. Você vai lá ticando, né? Vai fazendo as questões, se você conseguir, né? Você vai fazendo as questões e você vai pulando para a próxima, você vai saber exatamente onde está. Opa, fechei 2009, vou para 2010. Mas por que isso não é uma organização adequada? Por que isso não é eficiente? Deixa eu te explicar por quê. Pelo seguinte, quando você abrir a prova de 2009, você vai ver lá um monte de conteúdo embaralhado. Na primeira prova, vamos supor que você pegue a prova amarela lá de 2009, lá, da primeira aplicação. Só teve uma, né? Em 2009 só teve uma aplicação que foi uma aplicação regular. Você pega lá a primeira questão de 2009 e você começa a fazer. Que conteúdo que você vai encontrar? Você nem sabe. Pode ser logaritmo, pode ser análise combinatória e de repente você não está nem preparado para isso, para aquele tipo de questão. Uma questão muito difícil, você precisa de uma base antes para se preparar para esse tipo de questão. E aí você pega aquela primeira questão, digamos, análise combinatória, você não sabe nada. Aí, eu não sei nada, estou fraco naquilo ali, e aí o que você faz? Você vai recorrer a vídeo. Vídeo para entender a análise combinatória, isso vai te tomar tempo, você não vai aprender adequadamente, vão dar um tiro de cão para matar um mosquito, muitas vezes, vai ver um monte de coisas desnecessárias para aprender o que você precisa para o Enem, e aquilo não vai te ajudar muito. Ou então você vai pegar a resolução daquele exercício. Você vai ficar viciado em ver a resolução de exercícios, enquanto que você precisaria trabalhar aquela questão. Você precisa treinar. Olha só, sabe quando a máxima eficiência que você consegue ter ao resolver questões é quando você consegue ir do início ao fim dela. Acertando ou não, quando você vai do início ao fim, significa que você está tendo a máxima eficiência. Agora, se você lê, não entende, não sabe o que fazer, você já perdeu a eficiência. Se você recorrer àquilo ali, sair dali e recorrer a algum vídeo, você já perdeu a eficiência. Isso é a mesma coisa que você entra na academia, você não está tão preparado no seu primeiro dia de academia, você pega um super peso lá, pesadão lá e vai tentar levantar e você não consegue, fica travado. Você não está ganhando o máximo que você poderia com aqueles pesos. O ideal seria que você fizesse todo aquele movimento. E você não está conseguindo fazer, pegando um peso muito maior do que você está capacitado a pegar naquele momento. Então, com as questões do Enem funcionam da mesma maneira. Você não pode pegar questões no nível muito acima do que você é capaz de fazer. E se você também continuar fazendo isso, sabe o que isso pode acarretar? Você vai começar a procrastinar. Por quê? Porque vai ser muito doloroso você ser frustrado a cada questão do Enem. Você precisa primeiro entrar num fluxo de acertos. Fazer várias questões, acertar várias questões, isso vai te dar autoconfiança e aí você parte para a próxima. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte, se você começar a utilizar o método e começar a identificar os conteúdos da matemática que estão sendo apresentados ali em cada questão, será que eu já estou evoluindo ou será isso uma mera coincidência? Deixa eu te falar. Se você conseguir identificar os conteúdos com mais clareza, significa sim que você está evoluindo. Isso não é mera coincidência. Por que isso não é mera coincidência? Pelo seguinte, porque se você está conseguindo identificar os conteúdos de que está tratando cada uma das questões, significa que você já evoluiu. Você está conseguindo identificar por que você avançou naqueles conteúdos. Porque olha só, é assim, vamos supor que você vai fazer uma viagem para algum país da Europa que você nunca tenha ido. E aí, quando você vai passando nas ruas, quando você vai passando nos monumentos históricos, você não vai reconhecer nada. Por que você não vai reconhecer nada? Porque você nunca esteve lá.
Agora, se você já passou lá algumas vezes, que é o que vai acontecer quando você fizer algumas vezes questões do mesmo conteúdo, você vai começar a identificar aqueles monumentos históricos. É assim que vai acontecer contigo. Isso significa que você está evoluindo. Agora, vamos lá. Você pode identificar e não conseguir fazer. Isso significa que você está indo pelo caminho errado? Não! Não significa que você está indo pelo caminho errado. Significa que você precisa evoluir mais. Significa que você precisa fazer exercícios mais condizentes com o seu nível, para que você consiga evoluir mais e mais e mais, até chegar lá no dia da prova do Enem e você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. E você ser feliz com isso. É isso que você precisa fazer. Certo? Então, olha só. Qual é o método que eu estou falando para você fazer aqui? Tá? Existe um método que você tem que utilizar, que é um método de organização. Uma parte do método é uma organização. Existe uma parte do método que é quando você está de frente para a questão. E a gente vai tratar sobre isso também. Ou nesse vídeo, ou nos próximos vídeos. É nesse suporte? Vamos à próxima pergunta. Existe algum método específico para eu identificar sobre qual conteúdo a questão está falando? Olha só, deixa eu te falar. Você não tem que ficar meio neurótico com isso também, não. Sabe por que você não tem que ficar neurótico? Pelo seguinte. Lá, vamos supor que tem uma questão clara para você ali, que tem a log, né? Logaritmo. E aí, você bate o olho daquilo ali, vê que é logaritmo. As questões de logaritmo, elas geralmente, no Enem, elas valem menos pontos. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade com isso. Agora, existem outras questões que não tem, que não vai aparecer log ali de cara. E se trata de uma questão de logaritmo. E para você identificar isso, você vai ter que ler toda a questão. Isso vai ser um erro absurdo? Não, não tem problema nenhum. Isso é só para você ter uma base. Essa questão de você garimpar as questões que têm maior pontuação logo no início da prova, isso você vai fazer, mas não é algo milimétrico. Você não precisa ficar se preocupando com isso, a grosso modo. É bom você saber para você usar isso como estratégia. Tá? E aí, no meio da questão, você percebe que é uma questão de log. Você vai sair da questão? Depende. Se for uma questão fácil, se você souber fazer, você vai e mata a questão, até porque você já está no meio dela. Senão você sai fora e deixa aquela questão para depois. É assim que você faz. Por quê? Se você identificar que é uma questão difícil, ou mais difícil, se for log, já complicou. Mas se ela ainda for difícil, você não conseguir fazer, significa que ela vai valer menos ponto ainda, provavelmente. Então você sai e vai para outra, até para você não perder o seu tempo ali. Depois você volta para ela. Não estou dizendo para você negligenciar aquela questão. Estou dizendo para você atacar as questões mais fáceis. Agora, vamos supor que seja um outro assunto lá. A maioria dos assuntos, você tem que ler a questão para você identificar. Lógico, sempre começando pelo comando. Mas depois, no meio do enunciado, é que você vai perceber se trata de uma questão de regra de 3, de uma questão de porcentagem, de uma questão de sei lá, de função exponencial ou de análise combinatória. E ali no meio da questão, você vai identificar, você vai saber. Agora, você já está no meio da questão. É tão importante assim você identificar? Não. O mais importante, quando você estiver no meio da questão, é você resolver aquela questão. Então, vai ser um processo natural. Você vai começar a utilizar procedimentos de regra de 3 para resolver a questão e não vai nem perceber, não está nem aí. Ou no meio, porque o Enem ele também gosta de misturar os conteúdos, ainda tem isso. Então lá uma questão de regra de 3 vai estar misturada com uma questão de porcentagem. Na mesma questão, né, um conteúdo regra de 3 e porcentagem, na mesma questão vão estar misturados. E daí, qual é o problema? Você vai ter que aprender a utilizar os conteúdos na questão. Então, mais importante do que identificar os conteúdos, sem tirar o mérito, né? Lógico que é importante para aquela questão de estratégia de você conseguir maximizar sua pontuação logo no início. Mas o mais importante é você pegar a teoria, todo o conceito matemático, né? E aplicar. E você não consegue isso estudando direto a teoria. Olha que louco, né? Você não consegue isso estudando a teoria de frente. A teoria ela é atacada de forma indireta. Por quê? Ao resolver questões, você vai aprender como fazer isso, como buscar lá o conceito e aplicar na questão. Então, olha só resumindo, mais uma vez, mais importante que identificar o conteúdo é saber aplicar o conteúdo na questão. Beleza? É isso. E olha só, você
vai precisar então de um método específico para você conseguir fazer isso. Para você conseguir pensar lá o que é importante de uma maneira melhor dentro de todas aquelas informações e jogar dentro da questão. Esse método ele é baseado em questões. E com esse método, sim, você vai conseguir chegar lá no dia da prova e tirar mais de 700 pontos na prova de matemática para que você consiga a faculdade que você quiser. Isso sem precisar ver nenhuma aula teórica. Então, beleza, vamos para a próxima pergunta. A pergunta é assim, ó. Eu até sei de qual assunto se trata a questão. Só que de umas 5 questões que eu faço diariamente, em umas 3, pelo menos, eu esqueço qual é a fórmula que eu tenho que aplicar na questão. E aí, como é que eu saio dessa? Então, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Geralmente, as pessoas que trazem isso para mim são pessoas que se baseiam baseiam o seu estudo pela teoria. Como assim? Elas memorizam uma série de fórmulas. E tem fórmula para tudo que você imaginar aí. E a maioria delas nem cai no Enem. Mas as pessoas saem memorizando tudo. E aí o que acontece? Elas querem pegar essa memória delas e aplicar nas questões. E isso é que complica tudo. Elas não só esquecem qual é a fórmula que tem que aplicar, como muitas vezes nem sabem qual é a fórmula que tem que aplicar. Por quê? Isso é falta de prática. Falta de prática. Imagine você, um atleta de 100 metros rasos, ficar lendo livros e livros de como se correr melhor, como melhorar o seu desempenho e não pisar na pista. Imagine isso para um atleta de natação. Não sei se você sabe nadar ou não, mas será que existe alguém que consegue aprender a nadar sem ter entrado na água? Ficar lendo um monte de livros de técnicas de natação, como é que se boia, como é que se dá abraçada e tal, sem nunca entrar na água? Então, com as questões do Enem, é a mesma coisa. É muito importante que você faça as questões. Então, essas pessoas que estão tendo essas dificuldades, ela não está escolhendo as questões adequadas ao que ela tem que fazer. Ela provavelmente está pegando questões no nível acima do que ela é capaz de fazer hoje. O que ela precisa? Precisa adequar as questões à sua realidade atual. Isso, só essa mudança de realidade no seu dia a dia já vai fazer com que ela melhore naturalmente, porque ela vai pegar questões, fazer mais questões com o que ela sabe. Deixa eu te falar uma coisa, olha só o que acontece. Estudar dessa forma, sempre quando você estiver estudando por meio de questões e acontecer de você não estar conseguindo fazer a maior parte das questões que você está fazendo. Você está tentando fazer. Você está tendo dificuldades ou você está recorrendo a algum vídeo. O que você tem que fazer quando isso acontece? Você tem que diminuir o nível dessas questões. Porque é importante demais que você chegue ao fim dessas questões. Você tem que ser capaz de conseguir chegar ao fim dessas questões. Certo? Esse vai ser o diferencial. Então, fica a dica, tá? E olha só, você simplesmente por esse ajuste do nível das questões que você vai fazer para o seu nível, isso vai fazer com que a sua eficiência aumente demais. E aí é óbvio que isso vai te aproximar de tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. E olha, sem precisar ver nenhuma aula teórica para isso. Próxima pergunta. Me perguntaram assim, ó, teve algum momento que você esqueceu a fórmula ou a teoria no meio lá da sua prova, na hora que você estava fazendo uma questão? Deixa eu te falar. Já aconteceu comigo sim. Eu já fiquei reprovado, inclusive, em matemática, não sei se você sabe. Eu fiquei reprovado lá no primeiro ano do ensino médio. Eu estava no colégio público estudando no Rio de Janeiro e eu fiquei reprovado. E isso não foi um impeditivo para que eu passasse para o Instituto Militar de Engenharia, uma das faculdades mais difíceis da América Latina lá na época que eu fiz. E olha só, como é que você se livra desse problema? Se você esquecer uma fórmula, existe uma técnica que é muito boa, que inclusive você pode aplicar em física também, tá? Na matemática é mais fácil de aplicar. Deixa eu te falar uma coisa. A matemática, os conteúdos, eles estão todos emaranhados. Então, por diversas vezes, já aconteceu de eu esquecer muitas fórmulas, mas já aconteceu também por diversas vezes eu usar um outro conteúdo para chegar e conseguir resolver a questão. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma matéria em matemática que é chamada relações... Olha o nome da matéria, hein? Por isso que eu sou bolado por quem estuda por meio de teoria. Relações métricas nos triângulos retângulos. Olha só,
relações métricas, ali tem uma série de fórmulas ali, uma quantidade bizarra de fórmulas ali. E eu não decorei nenhuma delas. Sabe por quê? Porque todas aquelas fórmulas ali saem por semelhança de triângulos. E semelhança de triângulos, por sua vez, você consegue fazer uma analogia com regra de 3. Semelhança de triângulos e regra de 3 tem tudo a ver. Ou seja, na matemática, tudo está muito relacionado. Então, se você esquecer uma fórmula, você pode utilizar esse artifício de utilizar conceitos de outros conteúdos para você conseguir atacar o conteúdo em questão. Agora, eu vou te dar uma dica que é sensacional, que você vai poder utilizar também em física. Olha só o que acontece. Sempre que a questão te der a unidade de determinada grandeza, aquilo é uma pista de qual é a fórmula para você descobrir qual é aquela grandeza. Bom, primeiro, vamos contextualizar. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, a distância é uma grandeza? Pode ser medido, né? Eu meço ela em quê? Qual a unidade de medida que eu utilizo? Para medir a distância. Metro, centímetro, milímetro. Outra coisa, a velocidade. Velocidade é uma grandeza? A velocidade pode ser medida. Quando você está no carro lá, ela é medida em quilômetros por hora. Né? Se você for medir outras coisas, você pode medir em metros por segundo. Então você tem também a medida da velocidade. Quando a temperatura pode ser medida? Pode. Você pode medir a temperatura em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Ou seja, graus Celsius e graus Fahrenheit são unidades de medida da temperatura, da grandeza da temperatura. A sua idade pode ser medida? Pode ser medida. Né? A idade, então, é uma grandeza. E por aí vai. Então, por exemplo, você está lá no meio da questão e você esqueceu a fórmula da densidade. E você precisa descobrir qual é a densidade. Só que a questão ela te disse que uma determinada substância tem densidade, digamos, de 3 kg por metro cúbico. Então, olha só, quilograma por metro cúbico, você tem que lembrar o seguinte, quilograma é uma unidade de medida de qual grandeza? De massa. Então, a massa, ela pode ser medida em quilogramas. E metro cúbico é uma unidade de medida de qual grandeza? Volume. O volume é medido em metro cúbico. Então, a densidade, você já sabe que ela pode ser expressa pela razão, né, ou pela divisão entre massa e volume. Então, isso você pode aplicar tanto em matemática quanto em física. Sempre que a questão te der a unidade de medida de determinada grandeza, você tem que ficar ligado, porque aquilo ali é uma pista da fórmula para aquela grandeza. Certo? Beleza. E você utilizando isso, essa técnica, isso obviamente vai fazer com que você acerte diversas questões, mesmo sem saber a teoria por trás. E isso, logicamente, vai te aproximar de tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, sem que você precise ver nenhuma aula teórica para isso. Vamos para a próxima questão. A pergunta é o seguinte. Às vezes, quando eu estou diante de uma questão de matemática do Enem, eu percebo que aquela questão trata de mais de um assunto. E isso causa uma instabilidade em mim. Você já passou por isso? Perguntando para mim, né? Se eu já passei por isso. Olha só. Já aconteceu comigo, de eu estar de frente de uma questão e essa questão ela trazer mistura de conteúdos. E o que acontece? Um conteúdo eu sei e o outro não. Aí eu me ferro. Né? Eu já passei por isso, sim, lógico, e imagino que você esteja passando também. Ao você relatar isso para mim, eu imagino pelo que você esteja passando. Então o que acontece é o seguinte, como é que você se livra desse problema? E por que isso acontece? Isso vai se dirimir, assim, o Enem ele traz esses conteúdos sempre misturados, então é importante que você pegue conteúdos que sejam misturados, mas que estejam dentro de um bloco maior. Como assim? Deixa eu te falar. Se você for conteúdo a conteúdo da grade proposta pelo MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura, que as escolas são obrigadas a seguir, você vai ficar doido. Ali são, 300 conteúdos. Ou mais do que isso. Mais do que isso. Só que no Enem, se você for tirar ali, você vai ver que tem em torno de 100 conteúdos ali. Tem mais do que isso, tá? Mas você consegue ali espremer e colocar 100 conteúdos. Só que é melhor você aglutinar mais isso. Como assim aglutinar? Você pegar alguns conteúdos similares e juntar. Deixa eu te dar um exemplo.
Você ali vai encontrar, dentre os conteúdos propostos pela grade de estudos do governo, lá, grade de matérias lá do governo, você vai encontrar introdução aos números naturais, operações básicas entre os números naturais, introdução aos números racionais, operações básicas entre os números racionais. Você vai ver introdução aos números decimais, operações com frações. Só que quando chega no Enem, o Enem mistura isso tudo. Então, olha só, o que eu proponho? Você pegar todos esses conteúdos e juntar em um único bloco. Qual bloco seria esse? A aritmética. E aí o que acontece? Você não vai tratar com o mínimo conteúdo daquele. Você vai tratar com aquele bloco, a aritmética. E aí você vai perceber que não tem tanta mistura assim. Quer dizer, lógico que sempre vai ter mistura, né? Até porque a aritmética está em praticamente todas as questões do Enem. Mas é possível você conseguir isolar somente questões de aritmética. E quando você tiver com uma base sólida em aritmética, aí você avança para um outro bloco. E por aí vai. Então, olha só, o que acontece? Quando você pega dentro do bloco a aritmética e você pega as questões das mais fáceis até as mais difíceis, dentro do bloco aritmética, você vai solidificar sua base muito mais do que você pegar conteúdo a conteúdo. E eu digo isso porque você tem que aprender a interpretar as questões que vão cair no Enem, que, como eu já falei aqui, são questões contextualizadas. As questões contextualizadas te dão muito mais informações do que você vai precisar. Você tem que aprender a separar essas informações. Então, olha só, se você for conteúdo a conteúdo, você não vai conseguir pegar questões contextualizadas que sejam representativas do Enem. Porque as questões do Enem trazem misturas entre conteúdos. Exatamente por isso que esses blocos são importantes. É assim que eu trato lá dentro do Pódio, o pessoal que está comigo lá dentro da plataforma do Pódio. Eu pego esses blocos, que esses blocos vão conseguir representar muito bem o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. A próxima pergunta é a seguinte: quando eu não entendo uma palavra específica no comando de uma questão de matemática do Enem, isso pode impedir que eu identifique o assunto da questão? Olha só. Pode impedir, vai te impedir e também vai te impedir de acertar aquela questão. Quer dizer, eu estou falando vai, mas estou falando que pode te impedir. E ela, principalmente, ela vai te impedir se for uma palavra-chave, tá? O que eu chamo de palavra-chave? Palavra-chave é toda palavra que te ajuda a entender do que a questão está te falando. Sem o entendimento daquela palavra-chave, você não consegue interpretar aquela questão de matemática. Então, olha só o que você tem que fazer. Você agora tem que fazer um glossário, um super vocabulário, um escrito em 3 folhas de caderno para você memorizar todas essas palavras-chave. Não é assim que funciona. Você vai aprender isso conforme você vai fazendo as questões. Agora, você tem que ter disciplina ao fazer as questões. Quando você encontrar uma palavra-chave que você não conhece, né, uma determinada questão, e aquilo te faz errar aquela questão, você tem que sublinhar aquela palavra-chave, você tem que marcar aquela questão para você retornar a ela. É isso que você tem que fazer na revisão. Por quê? Você faz um cronograma que você tem que... Você vai cumprir o cronograma, tem que ser um cronograma flexível, mas que você vai cumprir até o dia do Enem, e nesse cronograma você tem que destinar um espaço de tempo para a sua revisão, onde você vai revisar justamente esses conceitos, mas não é vendo aula teórica, não é indo até a teoria. Você vai revisar o que você aprendeu por meio das questões que você já fez, simplesmente as refazendo. E aquilo vai ficar fresco na sua memória, para você chegar lá no dia da prova do Enem e tirar mais de 700 pontos. É assim que funciona, tá? Agora, olha só, que coisa interessante. A maior parte das pegadinhas que você vai encontrar lá na sua prova, elas estão justamente no comando da questão. O comando da questão geralmente ele está na última frase ou no último parágrafo, né? É o que a questão está te pedindo. Então você entender exatamente o que o comando está te pedindo é essencial para que você consiga acertar aquela questão. Mais do que, olha só, do que simplesmente identificar o que a questão está dizendo, o conteúdo da questão. O seu objetivo final com a questão é acertar a questão. Lembrando que a identificação de conteúdo é importante como estratégia de prova, para você fazer as questões e ganhar mais pontos com isso. Mas o mais importante é você acertar as questões. E você não conseguir saber o que significa uma palavra-chave no meio de um conteúdo, no meio do comando da questão, isso pode fazer com que você erre a questão. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui para você, tá?
se lá no comando da questão está citando a palavra diâmetro, e você não sabe que é diâmetro, ou então você confunde diâmetro com raio, que aliás acontece com muita gente boa, que aliás já aconteceu comigo, por incrível que pareça. Se você errar isso, se você não conseguir separar isso daí, você fatalmente vai errar a questão. Você vai até identificar o conteúdo, olha só. Você vai poder identificar dizendo que aquilo ali é uma questão de geometria plana ou geometria espacial, né? Tá falando de diâmetro ali. Mas não vai ser o suficiente para você acertar a questão, tá? Por exemplo, uma palavra que cai demais no Enem, demais, e eu já vi muita gente que não sabe. A palavra razão. Né? E cai demais, inclusive, no comando da questão. O Enem gosta tanto dessa palavra que coloca ela várias e várias vezes no comando da questão. Então você tem que saber que a palavra razão nada mais é para o Enem do que divisão. Você vai fazer uma divisão entre dois valores ali, na ordem que for citado, né? O numerador, a parte de cima da fração, vai ser o primeiro citado e o denominador o segundo citado. Se você não souber isso, você vai errar a questão. Você pode até saber, está falando de razão, então talvez eu tenha que fazer uma divisão aqui. Quer dizer, talvez nem isso você saiba, né? Se você não souber o que é a razão. E aí você não vai conseguir nem identificar o conteúdo e nem acertar a questão. E aí isso vai te afastar do que interessa pra gente. Então é muito importante você entender como é que funcionam essas palavras-chave e a importância dela, não só para o comando da questão, mas ao longo do enunciado, para que você chegue lá no dia da prova do Enem e tire mais de 700 pontos na prova de matemática. Então vamos à última pergunta de hoje, que é a seguinte, ó. Por que é que você acredita que uma pessoa que tenha muita dificuldade em identificar qual o conteúdo que a questão está dizendo, ela tem condições de tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem? Deixa eu te falar. É óbvio que tem condições, porque eu já fui uma dessas pessoas, alguns alunos meus já foram pessoas assim, e eles conseguiram tirar mais de 700 pontos. E eu digo mais, eles conseguiram isso, eu consegui isso, por meio de exercícios. Então eu acredito também que você vai conseguir, você só precisa de um método adequado para que você consiga chegar lá. Então olha só, antes de tudo isso, antes de você aplicar um determinado método, antes de você começar a fazer as questões, você precisa de uma coisa que é mais importante, que é o quê? A mentalidade. Você precisa do mindset, para colocar um nome aí internacional. Você precisa de uma mentalidade que te leve à aprovação, uma mentalidade que te leve a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Você tem que acreditar em você mesmo. A mentalidade, ela passa por diversos aspectos, né? Um deles é a autoconfiança. E para você desenvolver essa autoconfiança, você precisa de ter êxito, de você conseguir acertar algumas questões. Conforme cada questão que você vai acertando, você tem que ter o hábito de comemorar. Comemorar em acertar essas questões. Falar com as outras pessoas, pô, consegui acertar tantas questões, consegui fazer aquilo, estou avançando nisso. Por quê? Tudo isso vai te dar autoconfiança e vai também criar um ambiente em torno de você que vai fazer com que você tire mais de 700 pontos na prova de matemática. Então, olha só, nada de se colocar para baixo. Eu sei que talvez você tenha tido dificuldade em matemática ao longo de toda a sua vida, né? Vendo aulas e aulas teóricas aí, você teve dificuldades em aprender matemática, mas isso é porque, principalmente, acredito eu, pela forma que te ensinaram, pela forma que me ensinaram, jogando uma quantidade absurda de informação, muito maior do que a gente é capaz de absorver. E dando pouca prática para a gente fazer. Um pouco espaço de tempo para a gente resolver. E aí dão listas de exercícios que não são representativas do que vai acontecer no dia da nossa prova. Assim também, os cursinhos preparatórios, os pré-vestibulares e o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio que tem por aí, eles também te jogam uma quantidade muito grande de informações. E essas informações, muitas delas, a maioria delas, eu até diria, você nem vai precisar lá no dia da prova do Enem. Ou vai ter que utilizar de uma forma diferente, o que vai te complicar lá no dia da prova. Você precisa, então, estudar de uma forma adequada, de uma maneira certa, de uma maneira correta, que vai aumentar a sua eficiência, vai aumentar o seu estímulo para fazer as questões, vai fazer com que você veja o seu progresso dia após dia. E aí sim, você vai chegar lá no dia da prova do Enem, vai tirar mais de 700 pontos na prova de matemática e você vai fazer isso tudo sem ter precisado ver nenhuma aula teórica para isso. Beleza? Tamo junto nessa. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode colocar aqui. Vai ser um prazer eu poder responder. E é isso. Um abraço. Bons estudos.
Agora, olha só, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal para você ficar sempre atualizado com os novos conteúdos, os novos vídeos que a gente vai postando aqui. E também, se você sabe de alguém que esse conteúdo aqui poderia beneficiar, compartilhe com esse alguém que você gosta aí, que você gostaria de ajudar. Beleza? Então é isso aí. Conto com a sua ajuda, com o seu apoio. Um abraço.